Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Valdemara Martins. Já quero te desejar um dia abençoado. Vou pedir para que você deixe o seu like cheio de bênçãos aqui para o canal para que esse conteúdo seja mostrado para mais pessoas. E estamos lendo a Bíblia, segundo Samuel 19. Disseram a Joabe: o rei está chorando e se lamentando por Absalão. E naquele dia, a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. E naquele dia, as tropas entraram discretamente na cidade, como se faz quando se foge envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto e clamava bem alto: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam. Porque hoje dás a entender que chefes e servos nada valem para ti, pois agora entendo que estarias bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Levanta-te agora, vai e anima os teus servos, porque juro pelo Senhor, que se não fores, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E isso será pior para ti do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou-se à porta, e todo o povo foi avisado. O rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Enquanto isso, todo o povo, em todas as tribos de Israel, discutia entre si. O rei nos libertou dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, também morreu na batalha. Agora, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? E Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e a Abiatar: falai aos anciãos de Judá, porque sereis vós os últimos a fazer o rei de volta para sua casa. Porque os comentários de todo Israel haviam chegado ao conhecimento do rei em seu palácio. Vós sois meus irmãos, meus parentes de sangue, porque seríeis os últimos a trazer o rei de volta. Dizei à Amasa: por acaso não és tu, meu parente de sangue? Que Deus me castigue conforme quiser, se eu não te constituir comandante do exército para sempre, em lugar de Joabe. Assim ele moveu o coração de todos os homens de Judá, que em consenso mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes do rei e atravessaram para o outro lado, a fim de trazer a família do rei e fazer o que ele desejava. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, prostou-se diante dele e lhe disse: meu senhor, não me condenes, nem te lembres do que o teu servo fez tão perseverantemente no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não guarde isso no coração. Porque eu, teu servo, confesso que pequei, e por isso eu sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Respondeu Absai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria hoje morrer alguém em Israel? Eu não sei, eu que hoje sou rei sobre Israel? Então o rei fez um juramento a Simei e disse: tu não serás morto. Mefibosete encontra-se com Davi.
Mefibosete, filho de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei. Não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavava as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Quando veio a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo, disse, selarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze o que bem te parecer. Pois todos da família de meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de exigir alguma coisa do rei? Então o rei lhe respondeu: Por que ainda falas disso? Eu já decidi. Tu repartirás as terras com Zibá. Então Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, ou Gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, ele tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens enquanto este permaneceu em Manaim, pois era homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Passa comigo e fique em minha companhia em Jerusalém, e eu te sustentarei. Porém, Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Eu já tenho 80 anos e não consigo mais discernir entre o bem e o mal. Não sinto o gosto da comida e da bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao meu rei, meu senhor. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa o teu servo voltar para que eu morra na cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas o teu servo, que mãe está aí, deixa que ele acompanhe o rei, meu senhor, e faça-lhe o que for do teu agrado. Então o rei disse: Quimã me acompanhará, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para sua cidade. A rivalidade entre Israel e Judá. Dali o rei passou a Gilgal e Quimã ia com ele. E todo o povo de Judá, juntamente com a metade das tropas de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel foram falar com o rei e lhe disseram: Por que nossos irmãos, os homens de Judá, te sequestraram e fizeram o rei, sua família e todo o seu exército atravessarem o Jordão? Todos os homens que Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Por que estás aborrecido com isso? Por acaso temos comido à custa do rei? Ou ele nos deu algum presente? Então os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos com o rei. Temos mais direito a Davi do que vós. E por que fizeste pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá foram ainda mais severos com os de Israel. Segundo Samuel 20, a rebelião de Seba e sua morte. Havia ali um homem desprezível chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Nada temos com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Volte cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram o rei desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, ele tomou as 10 concubinas que deixara cuidando do palácio e as colocou numa casa, sob guarda, e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. E assim elas ficaram confinadas até morrerem, vivendo como viúvas. Então o rei disse a Amasa: Dentro de 3 dias convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui. Amasa foi convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. E Davi disse então a Absai: Agora Sebá, filho de Bicri, nos fará pior do que Absalão.
Toma os soldados de teu senhor e persegue-o para que ele não se refugie em cidades fortificadas e o percamos de vista. Então os soldados de Joabe, os quereteus, os peleteus e todos os guerreiros saíram em sua busca. Saíram de Jerusalém para seguirem Sebá, filho de Bicre, e quando chegaram à pedra grande perto de Gibeão, Amasa veio ao encontro deles, e Joabe estava vestido seu traje de guerra e trazia na cintura um punhal na sua bainha. Ao aproximar-se, o punhal caiu da baía. Joabe disse a Amasa: Vens em paz, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão de Joabe, de modo que este o feriu na barriga. Suas entranhas se esparramaram no chão, e ele morreu de um só golpe. Então Joabe e seu irmão Abissai perseguiram Sebá, filho de Bicre. Mas um homem, dentre os servos de Joabe, ficou junto a Amasa e disse: Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. E Amasa estava caindo sobre o próprio sangue no meio do caminho. Vendo que todo o povo parava, aquele homem tirou Amasa do caminho, levou-o para o campo e pôs ele sobre o manto, porque viu que todo aquele que se aproximava dele parava. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Sebá, filho de Bicre. Então Sebá passou por todas as tribos de Israel, até Abel, de Bet-Maaca, e todos os beritas se reuniram e também o seguiram. Os outros foram e cercaram Sebá em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. Todo o povo que estava com Joabe tentava derrubar o muro. Então uma mulher sabia e ela gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve! Dizei a Joabe: Vem aqui para eu conversar contigo. E ele se aproximou dela e a mulher perguntou: Tu és Joabe? E ele respondeu: Sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E ele disse: Estou ouvindo. Então ela falou: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho em Abel, e era assim que se resolviam as questões. Eu sou uma dessas pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim fazer tal coisa, destruir ou arruinar esta cidade. Não é bem assim, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, da região montanhosa de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregai-me só este, e eu me retirarei da cidade. E a mulher disse a Joabe: A sua cabeça será jogada pelo muro. Na sua sabedoria, a mulher foi falar com todo o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Este tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, comandava os quereteus e os peleteus. Adoram era encarregado dos trabalhos forçados, e Josafá, filho de Airuide, era cronista. Seva era escrivão, Zadok e Abiatar sacerdotes, Ira, o Jairita, era sacerdote de Davi. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os olhos para que juntos possamos fazer a nossa oração, que é o Pai Nosso. Então você reza daí e eu vou rezar daqui por você, por mim, pelo nosso país, pela nossa nação, pelos seus filhos e pelo futuro, né? Porque os filhos são o futuro que Deus nos deu. Fechem seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.